filiados, servidores públicos, em cima de 4 mil sócios. O que ele fez? Ele passou nas cidades menores, nós temos Itoró e também e outras cidades, certo? E ele fez a extensão de base, o Ministério concedeu essa extensão de base, certo? Havia lá grupos, delegacias, sindicatos se organizando com pedido do registro sindical. Foi indeferido. Certo? Foi indeferido pelo Ministério, olha só, a preocupação, certo? Quer dizer, nós tínhamos nessa cidade, só para você ter Itoró, nós tínhamos 450 pessoas filiadas no sindicato, que ainda está no cartorial, tramitando no Ministério do Trabalho. O que o Ministério fez? Ele concedeu alteração estatutária, quer dizer, ampliação da base de um sindicato que tinha só 200 pessoas, certo? E aí, o que quer dizer? Nós entramos com 3 processos e, misteriosamente, o Ministério interferiu esses processos. Certo? Isso foi nos 4 municípios, e foi em 4 municípios que ocorreu esse problema. Quer dizer, qual que é a metodologia que está sendo usada? Baixa-se portaria atrás de portaria. Se cumpre-se as portarias, mas aí se sente que há uma interferência política, certo? Mesmo que ela chega, processo tal, está em 1000 e pouco, vai para 400 e pouco. Quando chega em um certo ponto, ele para e não se concede o registro sindical. Então é de se preocupar, você entendeu? E ainda, o mais grave, nós tivemos um ministro anterior, certo? Nos prometeu rever esses processos, certo? E nada disso foi feito. E até então, esse novo ministro, essa nova equipe, também deferiu esses mesmos processos. Certo? E não foi comunicado, a quem fez os outros pedidos. Quer dizer, o Ministério mantém uma alteração estatutária, o Ministério mantém-se, não faz uma investigação. Eu acho que a alteração estatutária tem que ter uma investigação, sim, você entendeu? Para que esse tipo de sindicato, que se transforma em cartel mesmo, venha prejudicar os outros municípios. E uma outra pergunta que eu vou colocar para você, certo? Uma outra pergunta que eu vou colocar para você. Com licença, a gente está com o horário bastante adiantado. Eu sei, mas olha só, mas eu acho que isso daí é uma coisa tão importante, eu vou passar. Então, uma outra pergunta, por favor. Uma outra pergunta que eu vou colocar para você é o seguinte: a fragmentação dos sindicatos, certo? A questão de sindicato tal que você criou, certo? Como que o Ministério está analisando esses sindicatos? Como é que sindicato da saúde, você colocou o sindicato da saúde, dos professores? Quando o sindicato base, no caso do sindicato dos servidores públicos, qual é o processo que ele entra dentro do Ministério, né, para que revalida realmente o sindicato e que situa esse tipo de representação junto ao Ministério? Obrigado. Será respondido, Cláudio, sua pergunta, ele te responderá após o desfazer a mesa. E só rapidinho, com relação à distribuição, uma única pessoa distribui processo e encerra processo da fila, sou eu, tá? Eu não tenho vínculo, inclusive não entrei nesse ministro, entrei no anterior. Com relação ao processo que falou, é caso concreto, eu vou anotar, pessoalmente eu vou averiguar, tá? E com relação à categoria, são os analistas que definem lá. Em tese, para dissociar tem que ter uma lei específica. Só que eu estou falando, a gente está em discussão do que é fracionamento e o que é dissociação de categoria. Não. Bom, gente,